Boa noite, irmãos e amada igreja. É uma alegria muito grande sempre compartilhar a palavra do Senhor, e nessa noite queremos dar espaço a esse compartilhamento. Meu desejo, o desejo do nosso coração é que o Senhor realmente possa entrar na sua casa e você aí com a sua família possa sentir a presença do Senhor, possa sentir Ele ministrando ao seu coração, que essa palavra seja viva e ela possa realmente penetrar no seu coração, na sua mente, lhe dando ânimo e esperança para essa nova semana. Eu quero dizer que a gente está vivendo um momento da história muito difícil, no mínimo atípico em nossos dias. As situações que nós não conseguimos prever o dia de amanhã, estamos reféns de notícias e de diagnósticos que nos são apresentados, algo que nós não gostamos muitas vezes, de não saber o que vai acontecer amanhã, qual será a próxima medida, qual será a próxima lei, quais serão as próximas dificuldades que possamos passar. E frente a isso, nós recorremos geralmente, como cristãos, a textos bem conhecidos. Em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, talvez você se agarra àquele texto de batismo, aquele texto de casamento, aquele texto que você leu quando se converteu, aquela pregação poderosa que você viu algum pastor pregar. E nessa noite eu quero usar de um texto que é muito significativo na minha vida e que eu creio que ele pode trazer algo novo, uma esperança nova, um refrigério novo para a vida de cada pessoa. E o tema dessa noite, o tema dessa palavra é: alegre-se, Ele está perto. Alegre-se, Ele está perto. Eu quero usar um texto que encontra-se no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 7. Acompanhem comigo, por favor. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos irmãos, esse é um texto muito especial na minha história. É um texto que eu volto a lê-lo sempre quando estou passando por uma dificuldade, ou simplesmente quando quero ler um texto que me traz ânimo, que me traz esperança, e o meu desejo é poder compartilhar o que esse texto tem trazido de ânimo e esperança para a minha vida, de alegria para a minha vida, que você possa receber isso nessa noite e que o Senhor possa ministrar o seu coração através desse texto, assim como ministra no meu coração durante tantos anos através dessa palavra. E nós vamos andar por ele, por esses 4 versículos durante essa noite, para que a gente possa absorver o que esse texto quer nos dizer, o que o apóstolo Paulo quis dizer naquela época para o povo de Filipos a respeito deste texto. E o texto começa dizendo, no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Esse é o primeiro princípio que o apóstolo Paulo está querendo trazer aqui para o povo de Filipos. É interessante que ele toma o princípio e ele fala alegrem-se, e novamente eu vou dizer, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor em todas as situações, alegrem-se. Isso é uma ordem, é um incentivo para que todos nós vivamos de uma maneira alegre. E você vai me perguntar, pastor, mas é possível viver de uma maneira alegre, mesmo passando por dificuldades e tribulações, mesmo não sabendo o que está acontecendo, o que acontecerá no dia de amanhã? Olha, eu quero dizer que esse texto não foi escrito também no momento de mar de rosas. Se você olhar alguns versículos anteriores a esse versículo, você vai ver que o apóstolo Paulo estava corrigindo uma situação desajustada da igreja de Filipos. No versículo 2 e no versículo 3, o apóstolo Paulo vai citar 2 mulheres, chamadas uma Evódia e a outra Sintique. Evódia e Sintique, nomes diferentes. Mas é interessante que ele vai falar que essas 2 mulheres, elas deveriam ser exortadas a viver em harmonia no Senhor. Por algum motivo, houve uma desarmonia, uma desunião entre essas 2 mulheres ou com relação à igreja do Senhor. Não sabemos ao certo o que acontece nesse momento. Mas o contexto que o apóstolo Paulo escreve em alegrem-se no Senhor, novamente eu direi alegre-se, é um contexto logo em seguida de um desajuste que ele está tentando corrigir. Ele lembra desse caso de Evódia, ele lembra do caso de Sintique, que ele fala, olha, eu clamo a vocês, por favor, ajudem elas a entrarem em harmonia novamente no Senhor. Alegrem-se. E novamente eu digo, alegrem-se.
Isso me leva a crer que o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, para ajudar nessa situação de desajuste, para ajudar nessa situação de reconciliação, alegrem-se no Senhor. A alegria produz efeitos maravilhosos. E o texto, e vários provérbios e vários textos vão dizer isso. Um coração com alegria, com um sorriso no rosto, vai trazer até mesmo mais saúde para nossas vidas. Queridos irmãos, eu creio que esse texto é um texto determinante para uma vida cristã de sucesso. Nós precisamos nos alegrar, precisamos alegrar as pessoas que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo não estava falando de algo que ele não conhecia. Ele mesmo passou por diversas dificuldades, sofrimentos, naufrágios, apanhou, foi preso, estava preso quando escreveu algumas cartas. E ele diz, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele não estava falando de algo que ele não conhecia. Ele não estava falando, alegrem-se em momentos de paz. Alegrem-se em todos os momentos, queridos irmãos. Em momentos de dificuldade, em momentos de dificuldade extrema, de tribulações, nós precisamos olhar para o Senhor e precisamos olhar para nós mesmos e falar, eu quero me alegrar, eu quero fazer do Senhor a minha rocha, a minha fortaleza, um auxílio bem presente, um socorro presente. Eu quero me alegrar na presença do Senhor. Esse é o primeiro princípio de fé cristã que o apóstolo Paulo traz para nós. Alegre-se. O segundo princípio de fé cristã que o apóstolo Paulo ensina através desse texto de Filipenses 4 está no versículo 5 e diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo continua dizendo agora que a amabilidade, ou seja, integridade, suavidade e gentileza deve ser conhecida por todas as pessoas. A amabilidade é isso, ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa suave, ser uma pessoa calma e serena no momento de angústia e no momento de dificuldade também. Que desafio! Que desafio! Mas eu quero dizer que parece que o apóstolo Paulo já sabia que nós iríamos achar difícil isso, e ele logo em seguida coloca uma outra frase que diz assim, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Vocês não vão fazer isso sozinhos. Vocês não vão precisar praticar a amabilidade de uma forma isolada. O Senhor está perto. E esse Senhor está perto, ele se representa de duas maneiras, de duas formas. O primeiro significado deste Deus está perto é uma questão de proximidade. Na minha visão, o apóstolo Paulo está reforçando aqui a promessa do Senhor Jesus Cristo, que no último versículo de Mateus, capítulo 28, versículo 20, que diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos cristãos, o Senhor está perto de nós. Não são as dificuldades que nos afastam do Senhor. O Senhor estava dentro do barco dos discípulos até mesmo no momento da tempestade, até no momento extremo de tribulação e falta de fé. O Senhor estava ali. E o Senhor está conosco neste momento de crise, nesse momento de incerteza, neste momento as notícias nos levam de um lado para o outro, nesse mar da vida. O Senhor está conosco. Nós precisamos crer fielmente nisso. O Senhor está conosco, Ele está perto de nós. E tem outra esfera que eu creio que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, quando ele fala o Senhor está perto, tem relação com o Senhor está perto de voltar. Ele está lembrando aqui também que a segunda vinda do Senhor também vai acontecer. O Senhor está perto de nós no sentido de que Ele prometeu que algum dia Ele voltará e nós não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso precisamos estar preparados, precisamos ser amáveis, precisamos estar próximo das pessoas e demonstrar que nós somos gentis e através disso, dessa certeza de que o Senhor irá voltar, moldar a nossa vida para sermos mais parecidos com o Senhor. Então, de cara, nós já pegamos dois princípios básicos muito interessantes. O Senhor está perto de nós. O Senhor está perto porque Ele vai voltar e porque Ele prometeu que estaria conosco por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E aprendemos num versículo anterior que devemos nos alegrar. Na minha visão, esse texto se completa. Esse texto se completa porque quando analisamos de qualquer lado, tudo é importante para a nossa missão de demonstrar gentileza ao mundo, de sermos diferentes, porque nós somos cristãos, nós temos esperança e o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto de nós. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. O que poderá nos faltar, queridos irmãos?
E também devemos agir como discípulos diferentes do mundo. O mundo pode estar desesperado, o mundo pode estar em pânico. Mas nós precisamos olhar para essas duas promessas, que o Senhor está perto de nós. Primeiro, porque Ele prometeu que estaria conosco até os últimos dias. E segundo, porque Ele prometeu que irá voltar, Ele vai buscar a sua noiva, Ele vai buscar a igreja. Nós precisamos ser diferentes porque nós temos essa promessa, nós temos essa esperança. Nós somos diferentes daqueles que não têm esperança. Seguindo o texto, no versículo 6, ele vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Certa vez, Billy Graham disse: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Presta atenção neste texto. A ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e a sua vontade para nós. Na mesma linha de raciocínio, Bengel disse certa vez: a ansiedade e a oração opõem-se uma à outra, mais do que a água e o fogo. Esse com certeza é um dos textos mais difíceis da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, como eu falei, que é um texto que marca a minha vida, que marca a minha história, que marca a minha caminhada de amadurecer em Cristo, ao mesmo tempo ela marca um dos desafios mais difíceis para mim mesmo, que é não ser ansioso. Você é ansioso? Você passa por um momento de ansiedade? Por favor, nesse momento não olhe para o lado, para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. Neste momento, olhe apenas para o seu coração. Não se entregue aí. Não fique olhando para o lado, não fique pensando quem é ansioso. Pense com relação à sua vida. Você é ansioso? Talvez nesse momento eu poderia falar: eu conheço alguém ansioso. Eu conheço, minha mãe é muito ansiosa, meu pai é muito ansioso, a minha esposa, meu filho são muito ansiosos. Outra vez você vai falar: não, meu chefe é muito ansioso, ele sempre quer que eu faça as coisas muito rápida e quando eu não termino, ele está me questionando. Não é isso que eu estou dizendo nessa noite. A minha pergunta é: o que significa não andar ansioso por coisa alguma? Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não é injusto conosco. Ele não está aqui dizendo: estou dando uma receita que vocês não possam cumprir. Ele está dando um diagnóstico: não sejam ansiosos. Ou seja, a ansiedade tem atrapalhado o nosso mundo e até mesmo nós cristãos. O nosso mundo é ansioso. Nós cristãos muitas vezes somos ansiosos. E Ele está dizendo, em outras palavras, não sejam ansiosos por coisa alguma. Mas Ele dá a receita. Ele dá o remédio. Ele dá a solução. E Ele diz: pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Queridos irmãos, nós temos uma arma que continua bem presente. Nós temos uma arma chamada oração. E essa arma não está fechada. A porta do nosso quarto, ela está abrindo e fechando. E você pode entrar, fechar a porta, se ajoelhar, enfim, ficar em pé e bater na porta daquele que está em secreto, querendo te ouvir. Nesses momentos de tribulação e dificuldade, nesses momentos de ansiedade, nós precisamos clamar àquele que pode nos salvar da tempestade. Nós precisamos clamar àquele que está pronto para acalmar o mar, que está pronto para nos abraçar e nos proteger, e mesmo que venha tormentas, Ele estará nos abençoando. Nós temos que aprender que, como cristãos, isso não é simplesmente um sentimento abstrato, não é simplesmente palavras jogadas ao vento, é palavras daquele que promete estar conosco até o último dia. É interessante ver que nesse texto o apóstolo Paulo não simplesmente aponta o erro, como eu já disse, mas ele também dá a receita, dá o remédio. Busquem ao Senhor, orem ao Senhor, e aquele Deus que está em secreto, Ele vai abençoar vocês. Ele vai tirar essa ansiedade. Ele vai fazer com que vocês possam entender o caminho e praticar a sua palavra. Ser um exemplo para o mundo de alguém que coloca a sua ansiedade sobre o Senhor Jesus. E o último versículo, o versículo 7, eu quero compartilhar, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Queridos, receba desta paz nessa noite. Ele vai dizer: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Todo entendimento.
Não há nada maior, não há nada mais incrível que a paz de Deus que impacta o nosso coração, que nos alcança, que nos abençoa, que nos guarda, que nos protege. Essa paz vai nos guardar, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu não sei outra palavra para definir o que mais o nosso mundo precisa neste momento do que paz. O nosso mundo está precisando de paz. No ambiente onde você liga a televisão, você vê insegurança. No ambiente onde você olha o Facebook, olha o Instagram, olha o seu WhatsApp, você vê insegurança, você vê medo, você vê dificuldade, você vê tantas coisas ruins. O que o nosso mundo mais precisa é paz. E o mundo não vai encontrar paz nos seus governantes. O mundo não vai encontrar paz verdadeira por meio de palavras bonitas. O mundo não vai encontrar paz verdadeira através de jornais, revistas ou livros bem escritos. O mundo vai encontrar paz através do príncipe da paz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós numa cruz, aquele que se entregou por nós. E Ele está oferecendo a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará com vocês. Em outras palavras, é isso que Ele está dizendo: a paz de Deus estará com vocês. Essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, que a paz que nós temos nele, no nosso Senhor, estará conosco por todos os dias, até o último dia. Meus queridos, nessa noite nós vamos agora, já indo para o final da nossa mensagem, nós queremos encerrar com uma oração. E neste momento eu não gostaria de orar por nada mais, além de dizer que você possa ter ânimo, que você possa ter esperança, que você possa olhar por esses princípios e alegrar-se, porque Ele está perto de nós. Ele está prometendo a sua paz, o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: orem, não andem ansiosos, mas em tudo clamem a mim, porque eu estou aqui. Esse é o meu desejo nessa noite, esse é o nosso desafio como cristãos, que nós possamos olhar para essa paz, que nós possamos olhar para essa alegria desafiadora neste momento e possamos contagiar o mundo inteiro com essa alegria. O meu desejo nessa noite é que você possa receber a palavra, que você possa receber este incentivo e que juntos nós possamos transformar nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossa família, nós possamos contagiá-los com a paz de Deus, que excede todo entendimento. Vamos orar ainda. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por cada vida, por cada pessoa. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, nos abençoe, nos guarde e nos guie, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor está derramando a sua paz sobre o nosso coração. E nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha sobre nós, tome conta da nossa vida, tome conta da nossa família, tome conta de todas as áreas onde estamos envolvidos e derrame a sua paz sobre o nosso planeta. Pai, nós estamos precisando, nós precisamos disso. E em nome de Jesus que eu clamo, te peço, nos abençoe, nos guie, em nome de Jesus, que essa paz possa entrar em nossas vidas neste momento e contagiar em todos à nossa volta, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe.